Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu sou Leonardo Caran, gerente-geral de Relações com Investidores da Usiminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Usiminas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas Q&A do Zoom, ícone abaixo na sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa seção. Esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que essa teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. E, para melhor fluidez, solicitamos que se limitem a 2 perguntas por participante. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a Relações com a Mídia da Usiminas pelo telefone 31 3499 8918 ou pelo e-mail imprensa@usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Usiminas. Estas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Usiminas, o nosso presidente Sérgio Leite, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores Alberto Ono, o vice-presidente industrial Américo Ferreira, o vice-presidente de Planejamento Corporativo Yoshiaki Shimada, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade Kohei Kimura, o vice-presidente comercial Miguel Holmes, diretor-presidente da Mineração Usiminas Carlos Rezônico, o diretor executivo das Soluções Usiminas Ascânio Merrig, o diretor superintendente da Usiminas Mecânica Fernando Mazzoni, o diretor do Jurídico Bruno Paulino e o diretor da Controladoria o Júlio Arroio. Inicialmente, o Sérgio Leite fará algumas considerações, em seguida o Alberto Ono apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão de Q&A serão respondidas. Agora eu passo a palavra ao Sérgio Leite. Por favor, Sérgio. Muito obrigado, Leonardo. Um bom dia a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença na live de divulgação de resultados da Usiminas. Eu, nesse momento, com a permissão de vocês, eu vou retirar a máscara para facilitar o vídeo, o áudio. Hoje para nós, da Usiminas, é um momento extremamente importante. Tá? E importante por 2 motivos. Tá? O primeiro motivo é que nós estamos apresentando ao mercado, apresentando a cada um de vocês, resultados positivos e robustos. E o segundo motivo é que nós, equipe Usiminas, tá, estamos com um sentimento muito forte de confiança no futuro, de confiança no Brasil, de confiança na nossa empresa. Com relação aos nossos resultados, que serão em seguida detalhados pelo nosso vice-presidente de Finanças, Alberto Ono, tá, o importante a destacar é que com relação ao EBITDA, e aí eu falo do EBITDA da controladora da siderurgia, né, e o EBITDA consolidado, tá? Nós estamos apresentando Sérgio,
Desculpa, tá? Nós não estamos te escutando. Só um minutinho, por favor. Deixa a gente resolver isso aqui. Pessoal, só um momento aqui. Vamos resolver esse problema técnico aqui. É, Sérgio, por favor, fala alguma coisa aí para a gente ver se já voltou. Não, não estamos escutando, Sérgio. Não está saindo. Senhoras e senhores, por favor, desculpa o inconveniente, a gente está resolvendo um problema técnico aqui e estamos resetando e em instantes a gente volta à programação, tá bom? Só um momento, por favor. Alberto, por favor, faz um teste aí se já voltou aos sons seus, por favor.
Alô? América, está ouvindo? Eu estou ouvindo. Agora sim. Voltou. Voltou? Pode pedir para voltar? Chama o pessoal que voltou. Ninguém está escutando isso, não, né? Pessoal, Voltou, né? Voltou aqui. Ivan, está tudo ok. Todos ouvindo? Ok, né? sim, agora sim. Está todo mundo escutando. Eles vão voltar aqui para a sala. Volta ao meu lugar. Está pegando aqui a sala direitinho? Tá, né? Uma configuração que tinha sido feita para apresentar as perguntas. Pessoal da sala da diretoria, por favor, o microfone está aberto. Nós não vamos fechar para não dar outro problema agora, tá? Ok. Todo mundo tem como continuar aberto. Ok? Eduardo, nós estamos te escutando. Podemos retomar? Bom, pessoal, agradeço muito a paciência de vocês aí por esperar. Esse hoje é um motivo de alegria para a gente estar aqui e foi uma pena ter esse problema técnico aí. Mas eu pediria que o Sérgio voltasse, fizesse a introdução novamente, Sérgio, e posteriormente o Alberto faz a apresentação e a gente segue o fluxo. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. A cada um de vocês, reitero as nossas desculpas pelo problema técnico que nós tivemos aqui. Tá? Então, vamos dar sequência à nossa divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021. Inicialmente, com a permissão de vocês, eu vou retirar a máscara para facilitar o áudio, tá? E nós podermos dar sequência a esse nosso encontro trimestral. Hoje é um dia muito especial para Uzi Minas. E eu agradeço a presença de cada um de vocês nesta teleconferência, que agora é uma live, tá, de resultados da empresa do primeiro trimestre de 2021. E hoje é um dia muito feliz para Uzi Minas por dois motivos. Tá? O primeiro é que nós estamos apresentando a cada um de vocês, estamos apresentando ao mercado os resultados do primeiro trimestre de 2021 da Uzi Minas, resultados muito sólidos, muito robustos, né? Resultados que têm um significado muito importante para nós, equipe Uzi Minas, principalmente depois de uma jornada que, junto com vocês, nós atravessamos nos últimos 6 anos, uma jornada importante na história da nossa empresa, né? E hoje nós estamos apresentando um EBITDA consolidado e na própria siderurgia, né? Um EBITDA que é o melhor dos anos 2000. E isso, para nós, equipe Uzi Minas, né, é uma satisfação muito grande poder comunicar ao mercado. E poder comunicar também que, depois de 5 anos, tá, operando em termos de produção e vendas no patamar de 4 milhões de toneladas, nós agora, no primeiro trimestre de 2021, tá, nós subimos para o patamar de 5 milhões de toneladas. Tá? O nosso volume de produção e vendas neste primeiro trimestre de 2021, anualizado, nos dá um ritmo de 5 milhões de toneladas, tá? O que é um passo importante para a nossa empresa. Passo esse que, inclusive, nós fizemos um comunicado ao mercado, né? Já anunciando, né, para o segundo trimestre um ritmo entre 1.200.000 e 1.300.000 no nosso volume de vendas, que remete ao mesmo patamar do primeiro trimestre.
Estamos muito satisfeitos também na Uzi Minas, né, em função de nós estarmos preparados para o futuro, de nós estarmos trabalhando intensamente a equipe Uzi Minas neste momento e com foco na construção do futuro. Depois de 5 anos sem nos debruçarmos no planejamento estratégico de longo prazo da empresa, nós, esse ano, iniciamos a revisão do nosso planejamento de 10 anos, que nós batizamos de Visão 2030, Visão 2030. Né? E nesse trabalho já estamos atuando, e vamos atuar fortemente durante o ano de 2021. Né? E o nosso compromisso nesse trabalho, o nosso compromisso com cada um de vocês, com o mercado, com todos os stakeholders da Uzi Minas, né, é nós, nesse trabalho, estarmos totalmente alinhados com as preocupações mundiais no que se refere às mudanças climáticas. E ontem e hoje nós estamos tendo a cúpula do clima, envolvendo 41 chefes de Estado, entre eles o presidente Bolsonaro do Brasil, né? E nós vamos trabalhar nessa visão 2030 alinhados com as preocupações mundiais em termos de mudanças climáticas, né? E nós, nessa rota, já vínhamos atuando desde o ano passado com mais intensidade, quando nós criamos a Gerência Geral de Sustentabilidade, né, que desenvolveu, desde 1º de junho de 2020, um importante trabalho que nos permitiu, em fevereiro, na divulgação do resultado do ano de 2020, nos comprometermos com os senhores, tá, com metas ligadas à agenda ESG, a agenda de responsabilidade ambiental, social e de governança. Tá? E nós, naquele momento, né, apresentamos a vocês, ao mercado, um conjunto de 6 metas, que nós vamos, na apresentação do Alberto, ele vai comentá-las em mais detalhes, né? Mas metas que envolvem diversidade, envolvem segurança, envolvem emissões de carbono, envolvem gestão de barragens. Quer dizer, metas que são importantes neste passo que a gente dá rumo ao futuro. E nós estamos avançando nessa agenda com muita confiança. Na semana passada, nós assinamos o Pacto Global da ONU, tá? E nos comprometemos com os 10 princípios do Pacto Global, nos comprometemos com os 17 Objetivos de Sustentabilidade, de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Enfim, a empresa está alinhada nessa rota. O caminho a percorrer é um caminho muito grande, um caminho muito importante. Tá? E nesse âmbito da agenda ESG, da responsabilidade ambiental, social e de governança, né, um ponto importante que vale a pena destacar nas nossas reflexões é a nossa responsabilidade social. E a Uzi Minas, como vocês todos acompanharam durante décadas, né, nós somos, sem dúvida, uma referência no campo social. Tá? Nós nos instalamos numa região em que hoje está a cidade de Patinga, que é mais nova que a usina de Patinga, tá? E de cuja implantação e crescimento a Uzi Minas participou intensamente. E hoje Patinga figura em 154 cidades com mais de 200 mil habitantes, né? Uma cidade de extrema importância no Brasil, uma região metropolitana aqui do estado de Minas Gerais e uma cidade pujante, uma cidade de grande crescimento. Tá? E essa responsabilidade social que nós assumimos desde a construção da usina e desde os primeiros anos de operação, nós a assumimos não só com o nosso pessoal, cuidando do nosso pessoal, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da segurança, no campo de uma série de benefícios que a empresa concedeu aos seus empregados, né, ao longo dessas décadas, né? Mas um ponto que é extremamente importante foi o nosso compromisso social com as comunidades onde nós operamos. Tá? E nesse compromisso nós temos uma atuação muito grande da Fundação São Francisco Xavier, que é o nosso braço social no campo da saúde e na educação, onde nós operamos 5 hospitais. Estamos exatamente nesse momento fazendo as adequações da antiga sede da Uzi Minas. E hoje, senhores, nós já estamos falando a cada um de vocês da nova sede da Uzi Minas, na região da Savassi, em Belo Horizonte, um importante centro comercial, econômico e financeiro da capital mineira, né?
através dos nossos hospitais, do nosso colégio, né, nós demos uma contribuição muito grande para toda a região do Vale do Aço, para toda a região onde nós operamos, que os nossos hospitais estão também em Cubatão, estamos também em Itabira, numa região de influência da Vale, né? E no campo do Instituto Usiminas, nós fizemos também uma forte atuação nos campos social, cultural, esportivo, enfim. A Usiminas, nessas 6 décadas, né, desempenhou um importante papel de responsabilidade social. Tá? E é com muita alegria, né, que eu afirmo, como já comentei com vocês, nós somos uma referência em termos de responsabilidade social. E esse compromisso que nós assumimos desde o início de operação das nossas empresas, né, da Usiminas, em 1962, esse compromisso continua mais forte ainda com a agenda ESG. E também com todos os passos que nós estamos dando em termos de inovação. Nós temos uma diretoria de inovação, temos uma gerência de inovação e estamos avançando fortemente no campo da inovação através da interação com diversas startups, com universidades, com os centros de inovação do Senai, né, com diversas instituições, enfim, estamos com uma rede muito ampla trabalhando no campo da inovação, que é muito importante para nós avançarmos nessa rota rumo ao futuro. Tá? E tudo isso, e eu percebo fortemente em todos os momentos, aqui na Usiminas, nos momentos em que eu vou às nossas usinas, às nossas operações, tanto em Patinga quanto em Cubatão, mas em todas as nossas operações, tá? Uma energia muito grande, né? Uma energia na Usiminas que ela é fortalecida pela presença, junto conosco, dos nossos 2 acionistas controladores, tá? A Nippon Steel e o Grupo Tequinte, a Ternium, tá? Que estão presentes junto conosco e representam a força da Usiminas. Tá? Usiminas e seus acionistas, equipe Usiminas como um todo, né? Tá? Na construção desses próximos 10 anos. Tá? Nós podemos hoje apresentar a vocês resultados muito bons, muito expressivos, muito robustos, né? E como sempre o fazemos, né? Nós assumimos com vocês o compromisso de trabalhar com intensidade toda a equipe Usiminas, no sentido de nós construirmos um presente e um futuro para a empresa de muita força, alinhados com todas as preocupações mundiais no que se refere às mudanças climáticas, né? Neste momento em que se alisa a cúpula do clima, né? E caminharmos construindo, né, esse futuro para Usiminas, né, que seja um futuro e que seja um legado para as novas gerações da nossa empresa, das regiões onde nós operamos, e nós operamos presencialmente em 13 cidades de 5 estados, mas temos uma região de influência muito grande, que ultrapassa 100 municípios, né? E com todas essas comunidades nós temos um compromisso, né? Em todos os 5 estados, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Pernambuco, né? E vamos continuar trabalhando fortemente. Essas são as nossas palavras iniciais. Mais uma vez, peço desculpas em nome da Usiminas pelos problemas técnicos que tivemos no início dessa conferência de resultados. Muito obrigado a vocês. Como eu sempre afirmo, vamos em frente, juntos sempre, firmes no leme. Muito obrigado, gente. Passo a palavra para o nosso vice-presidente de Finanças, né, Alberto Ono, que fará a apresentação dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2021. Alberto. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos, né? De novo agradeço a participação aqui. Assim como o Sérgio, né, a gente está observando toda a questão aqui de distanciamento, né? E então, para o benefício do áudio, eu vou tirar a máscara. Bom, então passando para a apresentação, né, para o slide número 2. Então, nós temos aqui, né, um resumo dos resultados aí, do primeiro trimestre de 2021. Vendas da siderurgia, né, como o Sérgio já ressaltou, né, atingimos, então, um novo patamar aqui, né, 1.254.000 toneladas, né, que, como já salientado, analisado, aí, chegamos aí num nível de 5 milhões de toneladas, né, de vendas na siderurgia.
tivemos tanto, né, um aumento nas vendas globais, quanto também no mercado interno, né? A gente pode observar aí, né, que ultrapassamos aí 1.160.000 toneladas, né, no mercado interno. Os dois números, tanto os globais quanto, né, o de mercado interno, aí são, no caso, né, de vendas totais, o melhor desde 2015, e no caso do mercado interno, desde 2014. Né? Então, são números aí que a gente não via já faz algum tempo. Em termos de vendas de minério de ferro, né, aqui temos uma queda em torno de 14% de vendas. Isso acompanhou, na verdade, a queda, né, no volume de produção do trimestre. Aqui o trimestre, né, no caso, a produção foi afetada por paradas aí, operacionais, né, de manutenção, principalmente em usinas, instalações de beneficiamento, alguma sazonalidade aí por causa né, do período de chuvas, tá? Também impactou um pouco. E aqui, né, a gente manteve, né, os volumes de exportação, né, priorizando aí, então, as exportações e abaixando um pouco, né, o atendimento aí no mercado interno, notadamente tanto as vendas para terceiros quanto da própria unidade de siderurgia, né, que mais que no resultado global consolidado, nós consideramos, né, que essa foi a melhor solução em termos de resultado. Né? Então, aqui no caso, né, a unidade de siderurgia foi mais atendida, né, nesse trimestre por compra aí, de terceiros, ok? Passando para o EBITDA, né? Então, o EBITDA consolidado, aí, ajustado, uma melhora expressiva, aí, mais de 50%, né? Atingindo 2.420 milhões de reais. Também é o melhor EBITDA trimestral da história da Usiminas, ok? Uma margem de 34%, que é uma margem que a gente também já não via já há vários anos, ok? Finalmente, questão do lucro, né, lucro líquido, aqui uma queda, né, mas aqui tem dois pontos a lembrar, né, no caso, primeiro, no quarto trimestre do ano passado, nós tivemos aí, primeiro, né, uma reversão de impairment, né, de mais de 700 milhões de reais, tá, impactando não caixa, né, mas que melhorou o resultado, e também uma variação cambial, no caso aqui, uma variação cambial positiva de quase 300 milhões de reais. No primeiro trimestre, nós não tivemos nenhuma reversão aí, dessas questões de impairment e uma variação cambial negativa aqui de quase 360 milhões de reais. Então, isso impactou negativamente o nosso lucro líquido. Mas, de qualquer forma, né, aí um lucro líquido acima de 1,2 bilhões de reais. Passando para o terceiro slide. Aqui, então, temos o resultado consolidado aí, desde o primeiro trimestre de 2020. Nota-se aí, então, uma progressão aí, né, trimestre a trimestre, a partir do terceiro trimestre, uma recuperação dos resultados aí, depois do trimestre que foi bastante ruim, no nosso caso, né, no segundo trimestre do ano passado, impactado aí bastante pela pandemia. E agora, né, então, um trimestre aí com EBITDA recorde, né? Aqui, como efeito não recorrente, né, de nota, só 32 milhões de reais, que são créditos de PIS/COFINS aqui, né, reconhecidos na nossa unidade de transformação, né, que é a Soluções Usiminas. Tá? Passando para o próximo slide, né, o slide 4, que mostramos, então, a siderurgia. Tá? Então, também mostra aqui a mesma tendência de recuperação do consolidado, atingindo, então, 1.261 milhões de reais. De novo, né? EBITDA trimestral recorde para a siderurgia. Tá? E aqui também salientando, né, que a partir do primeiro trimestre agora, de 2021, nós estamos incorporando, né, na unidade de siderurgia os resultados também da unidade de bens de capital, né, que depois da reestruturação passou aí basicamente a atender as empresas do grupo, né, e principalmente a unidade de siderurgia. Então, a gente não considera isso mais como uma unidade de negócio independente, mas sim também parte do grupo dentro da siderurgia, ok? Passando para o próximo slide. Então, aqui temos a mineração, né? Aqui também, né, um EBITDA trimestral recorde, né, ela já vem batendo recordes em sequência, né, como os senhores podem acompanhar aí pelo gráfico,
E nesse trimestre, então, passando então de R$1 bilhão, quase R$1 bilhão e 80 milhões, com uma margem também bastante expressiva aí de 73%. Né? Aqui, então, o efeito, né, dos preços de vendas, né, eles compensaram aí, nota-se claramente, o efeito aí do menor volume produzido e vendido. Okay? Passando para o próximo slide. Aqui, então, é o nosso resultado das soluções Usiminas. Aqui também, né, um EBITDA trimestral recorde. Tá? Então, ultrapassamos aí R$200 milhões nesse trimestre, tá? Atingindo quase 250 milhões, e mesmo descontando, né, o efeito não recorrente do PIS/COFINS, né, do crédito, ainda temos aí um valor expressivo aí, de 200 e quase 20 milhões de reais. Então, é bastante expressivo mesmo em relação, né, ao quarto tri do ano passado, onde já tínhamos atingido aí um número acima de 100 milhões de reais, que era já um próprio recorde. Passando para o próximo. Agora, passando aí outros indicadores financeiros. Primeiro, né, aqui temos, né, uma variação expressiva de capital de giro, né, voltando aí para um patamar, né, acima de 4 bilhões de reais, aí quase atingindo 5 bilhões, 4 bilhões e 900. Tá? Aqui, no que ocorre, né, principalmente, nós temos dois efeitos, né, tanto na questão de estoques, né, quanto na questão, principalmente, de contas a receber. Tá? No caso dos estoques, né, temos aqui um efeito, né, tanto, né, de volumes, né, então, um aumento da atividade, um aumento de produção e vendas na siderurgia, né, fez com que nós tivéssemos aí um aumento de estoques, depois, tanto de matéria-prima, quanto produtos em processo, quanto produtos acabados. Depois a gente vai olhar um pouco aí como é que ficou a situação, né, dos estoques de aço, para ficar mais claro. Mas, de qualquer forma, né, desses quase 2 bilhões de reais de aumento, né, praticamente metade disso é em função de estoques, né, e cerca de, dessa metade, né, 70% do aumento foi na siderurgia, em termos financeiros, tá, de quase 700 milhões, onde, né, basicamente, 350 milhões é em função do aumento físico, né, dos estoques de aço, e os outros 350 milhões são basicamente por causa do aumento de custo. Né? Lembrando que nós tivemos aí ainda, né, por questão de preço, né, matérias-primas mais caras. Se vocês olharem, o minério de ferro, né, ainda valorizou nesse período, né, tanto é que o nosso resultado na mineração foi muito positivo, né, e também, lógico, o impacto do câmbio, que no trimestre teve aí uma valorização de quase 10%. Então, isso impactou aí a questão dos estoques. Do lado, né, do contas a receber, nós temos aí também quase 900 milhões de reais, e isso aqui principalmente na unidade de siderurgia, mas também na unidade, né, de transformação de aço, né, na SU. Tá? Aqui, basicamente, efeito dos maiores volumes de vendas e dos preços maiores praticados no trimestre. Né? Se vocês olharem, né, a receita líquida por tonelada praticada no trimestre versus o trimestre anterior, nós temos um aumento aí de 25%, né, basicamente nos preços. Então, isso, obviamente, com maior volume, vai impactar, né, o nosso contas a receber. Lembrando que, né, a gente já vem numa sequência, né, de vários trimestres, né, onde a nossa inadimplência está em níveis praticamente zero. Tá? Aqui o contas a receber reflete basicamente essa questão de maior volume de faturamento financeiro pelos maiores preços e maiores volumes. Passando para o próximo trimestre, para o próximo slide, desculpe. Aqui, então, é a evolução dos estoques de aço. A gente pode ver aí, então, um aumento de 22%, né, nos estoques, que está em linha, né, se vocês olharem, com a questão de giro. Né? A gente tem aí, historicamente, né, um giro que está por volta, né, de 55 dias, né, que é mais ou menos o nível normal de operação. A gente, nesse trimestre, ainda está um pouco baixo. Conforme já tinha comentado, né, na divulgação do trimestre anterior, também os 48 dias do trimestre anterior eram um giro já baixo, né, então aqui teve uma recomposição de estoques, né, no nosso nível operacional, né, e também, lógico, né, aí
está relacionado aí a maior volume de vendas. Tá? Passando para o próximo slide. Aqui, então, é questão de nossa posição de caixa e endividamento. Esse aumento, né, do capital de giro, que aconteceu, né, de forma significativa, principalmente na siderurgia, né, teve aí algum impacto no nosso caixa, né, então, uma redução aí de cerca de 250 milhões de reais, né, no nosso caixa, mas, de qualquer forma, um caixa ainda acima de 4 bilhões e 600, né, e, com isso, consequentemente, aí, tivemos aí um ligeiro aumento da nossa dívida líquida, né, que também teve aí influência da variação cambial, ok? Mas, de qualquer forma, o índice de alavancagem permanece aí no 0,3, em função, né, também do melhor EBITDA, ok? Passando para o próximo. Aqui, né, o último slide em termos financeiros, né, aqui o nosso CAPEX, a gente manteve aí o ritmo observado no quarto TRI, tá? Embora nós mantenhamos aí o nosso guidance para o ano, tá, ok? E aqui espera-se, então, ainda um desempenho melhor, né, em termos de investimento aí para os próximos trimestres. E, passando para o próximo, como salientado pelo Sérgio, né, então, aqui, a gente iniciou na última divulgação de resultados, e isso aqui, né, vai ser, né, parte integrante agora da nossa divulgação daqui para frente, é um acompanhamento aí das nossas metas, né? Então, nós temos 4 indicadores e 6 metas, né, e quais o status de cada meta. Então, no caso, né, do indicador que representa a diversidade, né, que é o índice de mulheres na área operacional, nós temos uma meta de 10%, né? Nesse trimestre atingimos quase 4% e está dentro aí do programado aí dentro da nossa expectativa. Então, o nosso farol verde aqui. No caso da taxa de frequência, né, com perda de tempo, aqui, embora a nossa meta, né, seja sempre 0 acidente, né, aqui a gente tem um alvo de abaixo de 0,3. Nesse caso, né, a gente ficou acima desse número, né, nesse trimestre, mas ainda com a expectativa, né, de atingir até o final do ano, mas como no trimestre nós estamos acima, ficou em amarelo. Tá? No caso do indicador de emissão de carbono, então, 2 metas, né, então a questão do inventário, né, e também a participação no CDP. Os dois aqui estão evoluindo conforme programado. E na questão de segurança de barragens, né, estamos aqui a migração, né, para o empilhamento a seco durante o segundo TRI deste ano. Né, a gente teve aí, está observando algum atraso, né, em relação ao cronograma que a gente tinha inicialmente, né, para esse projeto, então por isso está em amarelo, mas ainda com expectativa de poder cumprir dentro do prazo. Tá? Mas nesse momento, em relação ao cronograma proposto do planejamento, a gente está um pouco com atraso. Em relação à descaracterização da barragem, né, central, que evolui conforme planejado. Okay? Aqui termina a minha apresentação e a gente fica aqui, então, preparado para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Bom, nossa primeira pergunta é em relação a volumes de vendas que vem do Márcio Farid, do JP Morgan, e do Carlos de Alba, do Morgan Stanley, ambas para o Miguel. Então, eles estão querendo saber que a gente deu um guidance hoje de 1,2 a 1,3 milhão de toneladas. Então, a pergunta vem no sentido de que os números do primeiro trimestre foram bem fortes, mas se a gente não deveria esperar vendas sequenciais mais fortes no segundo trimestre, considerando a sazonalidade, e por quê? Né? O Carlos completa falando por que a gente espera volumes flat aí no segundo trimestre em relação ao primeiro. Miguel, bom dia, Márcio, Carlos. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante a gente aproveitar essa sua dúvida para a gente explicar um pouco o comportamento do mercado ao longo dos trimestres, né? A gente vem observando um mercado muito aquecido e uma demanda muito forte desde o último trimestre de 2020. Esta forte demanda y un mercado aquecido está explicado principalmente por 2 variables. Uma, un aumento genuino de actividades de cada una de las industrias y segmentos donde a gente actúa, y otra pela necesidade da recomposição dos estoques das diferentes cadeias.
Ao longo do primeiro trimestre de 2021, a gente foi recompondo, de alguma forma, os estoques das cadeias. Poderíamos falar que a final de março o nível de estoque está um pouco melhor que final de dezembro de 2020, mas ainda não totalmente regularizado. Então, esse comportamento, esse guidance que nós estamos dando para o segundo trimestre, tem a ver, se mantém um forte nível de atividade de cada um dos segmentos que consumem aço no mercado interno, mas estão compensados parcialmente por uma diminuição na necessidade da recomposição das cadeias. Então, essas duas variáveis fazem com o resultado do nosso guidance para o segundo trimestre estar um pouco alinhado, eu diria um pouco acima do que foi o resultado do primeiro trimestre deste ano. A gente conhece um pouco qual é a situação do setor automotivo, por exemplo, que eu poderia dar como exemplo. O setor automotivo teve um primeiro trimestre muito aquecido em termos de demanda e recomposição de estoque. Agora, a nível de produção, tive afetado pelas paradas anunciadas pelas montadoras, principalmente afetadas pela falta de componentes semicondutores. Essas paradas, segundo o último relatório da Anfavea, pode estar acontecendo também no segundo trimestre. Então, a gente vai ter um nível de atividade automotivo não tão puxado para a recomposição de estoque, porque a recomposição de estoque aconteceu no primeiro trimestre, mas o resto dos setores siguen estando muito aquecidos e siguen mantendo uma necessidade muito forte da recomposição dos estoques da cadeia. Eu posso trazer também como exemplo muito positivo um dos segmentos que sigue muito aquecido e com muita necessidade de antecipação da demanda, que é o setor de bens de capital, puxado tanto pelo setor de agronegócio quanto pelo setor de construção. Então, em termos gerais, eu poderia dizer para você que mantemos uma expectativa muito positiva, principalmente dos setores onde o Usiminas atua com maior intensidade e que somos optimistas em relação à demanda genuína da atividade ao longo dos próximos trimestres. Obrigado, Miguel. Agora uma pergunta para o Alberto. Vários analistas perguntando aqui, Alberto. O Márcio Farid, do JP Morgan, o Daniel Sasson, do Itaú, o Rafael Barcelos, do Santander, e a Tina, do Bank of America. Todos perguntam em relação ao capital de giro, que chamou atenção, pois subiu bastante nesse trimestre, né? E eles estão querendo entender que a gente pode esperar em relação ao capital de giro, se a gente espera alguma reversão, como é que vai ser o comportamento disso nos próximos trimestres. Alberto, por favor. Bom, obrigado pela pergunta aí, né, de todos aí. Basicamente, como eu salientei, né, a gente ainda está, né, olhando essas duas contas, né, que basicamente influenciaram o primeiro trimestre, provavelmente influenciando ainda né, o segundo tri e, lógico, talvez o restante do ano, né? No caso, né, do contas a receber, né, nós ainda temos, né, um arraste, né, dos reajustes de preços que foram feitos ao longo do primeiro trimestre, né, que vão refletir do segundo tri em diante. Então, preservado, né, os volumes de vendas, né, conforme a gente sinalizou no nosso guidance, pode-se esperar aí ainda um aumento maior no faturamento, né, que vai impactar, logicamente, o nosso contas a receber. Então, eu diria que pode-se esperar ainda alguma evolução nesse sentido durante o segundo trimestre. Tá? Isso no lado do contas a receber. Do lado, né, dos estoques, tá? Temos aí, principalmente, em relação ao custo, né, ainda uma certa pressão, né? Se vocês observarem, né, a gente teve uma evolução bastante significativa, aí, um aumento significativo, né, nos nossos custos de produção, né, durante o trimestre, tá? E isto, né, vai refletir no nosso custo de estoques de aço, né, ao longo também do segundo trimestre. Então, mantido, né, esse ritmo, né, de aumento de preços e aumento de custos, ainda teremos impacto, com certeza, durante o segundo trimestre. Lógico, né, aí as variações que vão acontecer no decorrer do ano vão ser aí fruto dessas questões de volumes, preços, né, e custos. Então, é difícil de falar, né, em que momento, né, mas
historicamente, a gente, né, uma indústria cíclica, a gente passa por esses pontos de aumento ou redução de capital de giro em função dessas variáveis. Tá? Então, mas eu diria que para o segundo TRI, né, em função, né, dessa questão, né, de volumes, né, e preços que foram, né, aumentados aí durante o primeiro trimestre, vão ter reflexos ainda durante o segundo TRI. Ok? Obrigado. Obrigado, Alberto. Mais uma para você. O pessoal está tentando entender um pouco também em relação a custo. Nós temos aqui uma pergunta do Carlos de Alba, do Morgan Stanley, do Léo Correia, do BTG Pactual, sobre a pressão de custo para o trimestre seguinte, para esse trimestre, né, o segundo trimestre. Quanto a gente espera de pressão desse trimestre contra o anterior, e ainda assim, um complemento do Léo seria que se a gente ainda pode esperar expansão de margem na siderurgia no segundo trimestre também. Bom, obrigado, Carlos e Daniel, né? A questão nessa questão aí dos custos, né? Como vocês podem, né, observar no nosso release, nós tivemos um aumento, né, do cash cost na siderurgia de mais de 15% durante o primeiro trimestre. Isso vai refletir no nosso custo, né, dos produtos vendidos no segundo TRI. Então, é de se esperar, né, que isso tenha reflexos na nossa parte, né, do custo de produtos vendidos, tá? E a questão, né, de como vai se comportar a margem, né? A gente não dá guidance, mas o que eu posso afirmar, né, e nossa expectativa é de que o que a gente conseguiu implementar, né, de aumentos de preço durante, né, o primeiro TRI, né, ajude de alguma forma a compensar aí, ou dar um equilíbrio nessa parte do aumento dos custos. Lógico que também depende um pouco do mix de vendas do trimestre, né? Isso pode ter alguma oscilação, mas, no geral, a gente entende que, para o segundo TRI, esperamos aí uma situação equilibrada, né? Pelo menos essa é a nossa expectativa. Obrigado, Alberto. Eu vou alterar um pouquinho a sequência aqui, vou pedir para o Miguel, porque tem tudo a ver com essa expansão de margem que perguntada na pergunta anterior. O Carlos de Alba, o Thiago Lofiego, Daniel Sasson, do Itaú, e o Rafael Barcelos, do Santander, todos estão perguntando em relação aos preços e expectativas nossas de preço em relação ao segundo trimestre. Hoje, até perguntam também, assim, num complemento, seria qual o nível de prêmio hoje na BQ, no mercado doméstico, e o Thiago Lofiego entende que o prêmio está negativo, então se existiria mais espaço para reajuste de preço na distribuição. E se a gente vê espaço ou nível de preço de aço sendo impactado pela pandemia de alguma forma, e a demanda. Tá? Então, aí a mesma coisa, a pergunta ela é grande aqui, mas foi se a variação em relação ao preço de abril do ano passado, né? Como a gente compara os dois. E se há alguma possibilidade que os aumentos aplicados no automotivo, que foram renovados em janeiro, sejam revistos. Então é isso, em relação ao preço e qual que é esse impacto esperado agora no segundo trimestre. Miguel, por favor. Obrigado, Leo. São várias perguntas em relação ao preço, né? Vamos tentar bem cobrir grande. todas. E vou falar um pouco de preço, né? Se bem o Usiminas não divulga eventos futuros, a gente pode dar um guidance do que aconteceu no primeiro trimestre, né? Com os aumentos dados no sector da distribuição, ajustes nos contratos atualizados para o sector industrial e os contratos fechados com as montadoras para contratos janeiro-dezembro, a gente teve uma evolução dos preços médios ao longo do primeiro trimestre, fechando março com um preço médio de março 5% acima do preço médio do trimestre. Então, nesse sentido, a gente observou uma evolução positiva na tendência de preço ao longo do primeiro trimestre. A gente anunciou e já finalizou a negociação com as montadoras, aquelas montadoras que têm contrato a partir de abril. Os aumentos para as montadoras com contrato a partir de abril foram em torno de 60%. Lembrando que
este grupo de montadoras, a partir de abril, são em relação a 80-85% do volume total que a gente vende para o setor automotivo. Então, hoje, os aumentos realizados em abril, o maior aumento, o preço médio de março, maior que o preço médio do trimestre, e os últimos aumentos anunciados ao longo de abril, dão uma visão do que acontecerá no preço médio da Usiminas no próximo trimestre. Agora, é certo também, em relação à pergunta da paridade, o mercado internacional continuou com a tendência forte de aumento de preços, principalmente observada nas últimas 2 semanas. Este aumento pode ser explicado pela forte demanda chinesa e o forte aumento das matérias-primas em geral, tanto mineiro quanto carvão. O nível de atividade na China se mantém muito forte, a demanda superando um pouco a oferta e algumas informações em relação a um maior controle do governo chinês em relação à produção. Então, a expectativa futura de uma produção menor, com uma demanda muito aquecida, tanto no mercado internacional, principalmente China, que hoje responde por mais do 50% da oferta e da demanda mundial, a gente esperaria uma tendência de preços ainda positiva e superiores nos próximos meses. Logicamente, como a gente já explicou em vários dos nossos calls, o nosso objetivo de prêmio está em torno de 10%, poderia ser mais ou menos 2 pontos. A gente atingiu esse objetivo ao longo do primeiro trimestre, mas o mercado continua evoluindo. Então, hoje, com essa evolução do mercado, que já comentamos, o aumento do câmbio no Brasil, hoje estamos com uma paridade negativa em torno de 3, 5%. Então, seria lógico pensar que vamos continuar tomando ações para atingir o nosso objetivo de prêmio no mercado interno, que está em torno de 10%. Em relação às renegociações das montadoras, é importante colocar um ponto. Nas negociações realizadas a partir de janeiro, houve montadoras com as quais fechamos o contrato trimestral, o preço trimestral. Essas montadoras foram ajustadas agora a abril no mesmo patamar que o resto das montadoras que foram negociadas a partir de agora. Então, esse impacto, sem dúvida, essa situação, sem dúvida, vai impactar também em nosso preço médio para os próximos trimestres. Não sei, Leo, se está faltando alguma das perguntas e esqueci. Eu acho que você passou bem por tudo, Miguel. Talvez a turma gostou muito no trimestre passado daquele indicador de comparação do preço médio do último mês do trimestre contra o trimestre cheio. Eu falei, o preço médio de março tive 5% acima do preço médio de trimestre. Obviamente, resultado de a tendência de aumento de ajuste, tanto no sector de distribuição quanto nos sectores industriais, que têm, obviamente, uma dinâmica de negociação diferente e que, em termos gerais, poderíamos dizer que tem ajustes trimestrais. Tá ótimo, Miguel. Obrigado. Mais uma para você, Miguel, em relação às cadeias e os estoques nas cadeias consumidoras, tá? Então, a gente tem aqui que a demanda, em relação à demanda das montadoras, né, como é que essas paralisações das operações afetaram, né, ou não o nosso livro de pedidos, como que a gente enxerga esses estoques das montadoras e quanto tempo esperam para essa produção das montadoras normalizarem. E isso veio do Rafael, do Santander, do Caio Ribeiro, e o Carlos de Alba complementa também se a gente já está vendo, né, essa reestocagem já no primeiro TRI e quando que a gente entende que isso termina, esse movimento. Ok, Rafael, Caio e Carlos, né? Vamos dividir o mercado em 3 segmentos, né? O sector de distribuição. Vamos falar primeiro dos estoques no sector de distribuição. Segundo o último relatório do INDA, o março finalizou com um estoque médio de 2,2 meses de venda nos associados do INDA. Então, quando a gente olha um pouco a história deste segmento e que a gente acharia o nível de estoque normalizado, estaria mais em torno entre 3 e 3,5 meses. Então, nesse sentido, poderíamos dizer que ainda não estão regularizados os estoques no sector de distribuição e poderíamos esperar ainda um impacto da demanda influenciado pela recomposição de estoque deste sector.
vamos ao lado da indústria, tirando o setor automotivo. Na indústria continua muito aquecida, como já falei anteriormente, o setor de bens de capital puxando muito forte, todos os setores relacionados também ao setor de agronegócio ou ao setor de armazenagem, caso silos, caso eletroeletrônicos também, muito aquecido. Então, esses setores que mantêm um nível de atividade muito forte, ainda não regularizaram seus níveis de estoque. Então, nesse sentido, também poderíamos esperar uma recomposição de estoque nos próximos meses deste sector. Agora, o caso do setor automotivo, que iniciou o ano com um nível de atividade e uma forte necessidade de recomposição de estoque, efectivamente evoluiu um pouco na recomposição de seus estoques em termos de matéria-prima. Agora, é importante entender que o nível de estoque também do produto acabado do setor automotivo está bem abaixo do que seria o nível de estoque histórico com que trabalha este sector. Quando a gente olha o último relatório da Anfávia, a gente observa que tem um nível de estoque de produto acabado, ou seja, de carros leves e pesados, em torno de 16 dias de venda, quando historicamente o setor trabalha em torno de 30 e 35 dias. Então, a gente poderia esperar que, se bem houve uma recomposição dos estoques da matéria-prima, não em sua totalidade, os estoques de produto acabado siguen estando bem abaixo da história do sector. Em relação ao impacto na Usiminas das paralisações anunciadas pelas montadoras, a Usiminas não teve nenhum impacto, nem em termos de produção dos itens relacionados ao sector automotivo, nem nas entregas. ¿Por quê? Justamente porque a gente finalizou o ano 2020 com estoques muito críticos. Para você ter uma ideia, para a gente atingir o nível de retomada de produção no último trimestre, a gente estava trabalhando just in time desde a usina até a montadora. Então, não foi possível a gente encher todo o canal de centros de serviço automotivos ao longo tanto do último trimestre de 2020 quanto do primeiro trimestre. Hoje, poderíamos dizer, com as paradas da segunda quinzena de março, o sector teve uma recomposição regular dos estoques, não em sua totalidade, mas sim houve um avanço efetivamente nos estoques da cadeia automotiva. Agora, o nível de estoque do produto acabado sigue sendo muito baixo, então qualquer puxada na punta em termos de venda ou de exportação, sem dúvida trazerá uma forte demanda de aço associado ao sector. Obrigado, Miguel. Agora temos uma pergunta aqui também repetida por alguns, eu vou tentar agrupá-la para o Alberto. Em relação à alocação de capital, Alberto. Então, tanto o Caio do Credit Suisse, a Tina Turner do Bank of America e algumas perguntas de pessoa física aqui que chegaram para a gente em relação à alocação de capital. Que a empresa está numa situação de alavancagem muito baixa e possivelmente a caminho, né, segundo o Caio, de virar net cash. Queria entender se a gente podia falar um pouco como que a gente enxerga alternativas de alocação de capital e qual seria a prioridade para frente. Redistribuir mais caixa para os acionistas ou procurar alguma nova frente de expansão ou mesmo expandir a vida útil da Musa. E a mesma pergunta, assim, ela se repete, né, sobre esse uso de capital e o que o Caio já tinha perguntado sobre a política de dividendos, o que a gente pode esperar. Bom, Caio, Tina aí, e também demais investidores aí, obrigado pela pergunta. Acho que o ponto aqui, primeiro, né, dentro das nossas prioridades, né, primeira prioridade é que a geração de caixa financie os investimentos, né? A gente já soltou um guidance desse ano, né, de 1,5 bilhão de reais, tá? Para o ano que vem, nós estamos ainda olhando um pouco o número, mas acredito que seja algo em patamar similar, né? Então, teremos, né, nos próximos anos, aí, né, incluindo esse ano, mas no próximo também, um nível de investimentos aí elevado, né, bastante elevado, se a gente comparar com o que a gente observou nos últimos 4 ou 5 anos na Usiminas. Então, a primeira prioridade, né, a gente tem que financiar esses investimentos com, né, com geração de caixa, né, pelo menos essa é a linha geral que a gente vem trabalhando, né, com orientação do nosso conselho de administração, e essa é a primeira prioridade.
Passado isso, né, o segundo ponto que a gente olharia, né, no caso, é olhar nosso endividamento, né? Então, nós estamos aí, né, embora, né, a nossa alavancagem líquida, né, esteja aí em torno de 0,3 já há 2 trimestres, né, dá para observar, né, que tanto a variação da dívida bruta, né, quanto tem uma variação na dívida líquida, e isso acontece aí, e de alguma forma, né, como a gente conhece bem essa questão, né, dos ciclos do business, né, é importante que a gente trabalhe, na verdade, na dívida total. Então, esse é um segundo outro ponto, né, que, conforme, né, a gente vem discutindo com o Conselho de Administração, é um segundo ponto que a gente seria a segunda prioridade para trabalhar essa questão, né, de eventual, né, caixa excedente. Tá? Em relação a alguma alteração em relação à política de dividendos, não temos nada em vista nesse momento. Tá? Vamos trabalhar, né, ainda mantendo os 25%, né, o legal, tá? Em função, né, desses 2 primeiros pontos. Né? A gente entende que o CAPEX, né, e também trabalhar o assunto de dívida ainda são as 2 prioridades aí para a questão do caixa, tá? De eventual, né, caixa excedente. Obrigado, Alberto. Agora, para você de novo, Alberto, o Carlos de Alba está perguntando sobre a estimativa, se a gente tem alguma estimativa de CAPEX para 2021 e 22. 21 você já falou, né? 1,5 bi, mas ele completa a pergunta aqui perguntando em relação à expectativa para o ano que vem. Carlos, obrigado pela pergunta. Como eu falei, ainda a gente está olhando os números para 22, então ainda não temos um guidance formal. O guidance para 21, a gente já informou, né, no trimestre passado, ele permanece, né, com a distribuição também que já foi apresentada. Então, 1,5 bilhão, com 1,2 na siderurgia, né, 250 da Musa e 50 milhões no restante das operações. Tá? Essa é o que a gente enxerga e está mantendo. Ok? Para 22, eu diria que poderia se esperar algo similar em termos de volume total, mas ainda não temos um guidance formal. Tá? Obrigado, Alberto. Temos uma agora aqui para o Carlos Risônico. O Carlos de Alba pergunta qual que é a expectativa para volumes de minério agora no segundo trimestre de 2021. Boa tarde a todos. Carlos, como já foi comentado pelo próprio Alberto, a pequena queda da produção nesse trimestre tem a ver com questões operativas previamente programadas. A gente tinha planejado compensar essa perda com entrar em operação da Mina Leste. Infelizmente, a licença da Mina Leste entrou um pouco mais tarde em relação às nossas expectativas. Então, a curva de aumento de produção está se deslocando para o segundo semestre. Em termos de produção, vamos ver muito possivelmente um pequeno aumento de produção no segundo trimestre, porque já em finais de junho vamos começar a operar com Mina Leste. E depois vamos operar com essa mina ao longo de todo o segundo semestre, para chegarmos a esse guidance que hemos dado de entre 8,5 e 9 milhões de toneladas. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado. Temos uma pergunta aqui para o Américo agora, Américo. Em relação, temos aqui a Tina Tannes, do Bank of America, e o Arthur Pereira, provavelmente uma pessoa física aqui que não se identificou o lugar. Qual que é a perspectiva de incremento na produção e de vendas de aço com a retomada da operação do Forno 2? Ele falou segundo semestre, mas você pode atualizar aí quando que entra o Forno 2, por favor. Obrigado pela pergunta. Tá. Não, e as outras, não, exatamente. E a Tina é a mesma pergunta, perguntando em relação ao timing disso. Como é que está aí a
a religação do forno 2? Ok, Tina Carlos, obrigado pela pergunta. Bom, o Alto Forno 2 tem previsão de retorno agora no mês de junho, dia 1º de junho. Com o retorno do Alto Forno 2, o ramp-up deve se dar em torno de 30 a 40 dias, que é o que normalmente acontece no retorno de um equipamento como o Alto Forno. Após isso, nós teremos ritmo mensal em torno de 55, 60 mil toneladas de gusa mês, o que, considerando aí a produção de aço, poderia representar entre 70, 72, 73 mil toneladas mês a mais na produção de aço, o que colocaria a usina de Patinga num patamar acima de 300 mil toneladas de aço por mês, né, em torno de 330, 320. Então, essa é a perspectiva que nós temos aí a partir do segundo semestre. Joia. Obrigado, Miguel, Américo. Temos uma pergunta aqui do Thiago Lofiego, do Bradesco. Ele pergunta para o Miguel, né, sobre qual a expectativa, né, de crescimento de vendas nesse ano. Aí seria para o ano cheio, 2021, e quando a gente espera que essa restocagem volte para o nível, acabe, né, e qual seria o nível de vendas normais depois desse movimento de restocagem. Ele até pergunta assim, talvez algo por volta de 1 milhão de toneladas, ou até abaixo disso. Tem alguma expectativa em relação a isso? Obrigado, Tiago. Tiago, o nível de incerteza e volatilidade dos mercados ainda é muito alto, em função da situação tanto do Brasil quanto do mundo todo, e os impactos que tem trazido o Covid-19 a todas as cadeias produtivas, né? Mas com os resultados do primeiro trimestre, a gente acredita que muitas das associações, incluso o Brasil, estarão revendo as projeções de 2021 e a gente teria que aguardar um pouco as informações, a publicação destas novas previsões. Agora, em relação aos Usiminas, se bem a gente não divulga eventos futuros, a gente poderia estruturar junto com você um pouco as expectativas dos sectores nos quais a gente atua. Nós sempre explicamos para vocês que 1/3 de nossas vendas estão relacionadas ao setor automotivo. O outro terço está relacionada ao setor de construção e infraestrutura e outro terço relacionado ao setor industrial não automotivo. Quando a gente olha as expectativas do setor automotivo, além da situação que a gente está vivendo, da crise de semicondutores e falta de componentes, no relatório do dia 7 de abril, a Anfavea ainda mantive a expectativa de crescimento do setor em torno de 25%. Para o setor da construção e infraestrutura, as últimas divulgações de consultoras externas falam de um crescimento em torno de 6, 7%. E quando a gente vai para os setores industriais e a gente já coloca o foco mais nos sectores como bens de capital, que já falamos bastante, maquinaria e equipamento, sector industrial relacionado ao agronegócio, eletroeletrônico, armazenagem, são setores que estão sinalizando, segundo suas associações, incrementos em torno de 20%, com exceção de bens de consumo, que segundo o relatório de consultoras, teria um crescimento esperado para o ano 2021 em torno de 3, 4%. Então, com essas expectativas do crescimento para 2021, dos sectores onde a gente atua, a gente poderia fazer uma estimativa do que seria o incremento das vendas de Usiminas. Estes crescimentos na atividade de cada um dos setores estará impactado, a sua vez, pela recomposição dos estoques que já expliquei anteriormente ao longo deste curso. O impacto quando acontecerá a normalização dos estoques, eu acho que vai depender muito de como evolui o nível de atividade dos diferentes sectores. Já falamos um pouco do que a recomposição no setor automotivo da matéria-prima nas cadeias tive uma evolução positiva ao longo do primeiro trimestre. Falamos também do nível de estoque atual do setor de distribuição, que ainda teria espaço para aumentar em torno de 1,5 meses de venda do setor de distribuição para atingir níveis normais históricos do setor ao longo da sua atividade. E o setor industrial ainda precisa ter um processo de recomposição de estoque que a gente acredita acontecerá entre o segundo trimestre e o início do terceiro trimestre deste ano. Agora, lembrando também que o nível de estoque que seja definido por cada uma das cadeias e dos sectores vai depender também da expectativa do nível de atividade. Então, a gente, com a flexibilização dos lockdown,
nas principais cidades do país. Retomando o nível de projetos de investimento de infraestrutura também ao longo do país. E com uma reiniciada também do novo auxílio emergencial, a gente esperaria também que os níveis de atividades dos diferentes sectores teriam um viés positivo para os próximos meses. Falar de quanto o impacto em termos de toneladas da recomposição de estoque seria um pouco difícil, porque depende, obviamente, de cada dos sectores. Mas, tomando o último relatório do sector de distribuição e falando de um mês de venda somente do sector de distribuição, estaríamos falando entre 350 e 370 mil toneladas para o sector de distribuição. Sector indústria e sector automotivo, ainda deveríamos adicionar a essa tonelagem que comentei agora. Obrigado, Miguel. Obrigado, está claro. Ainda nessa parte de demanda, o Léo Correia, do BTG, está perguntando em relação ao mercado de chapas grossas. Como é que está se comportando aí esse mercado? Nós tivemos um primeiro trimestre muito positivo em relação à demanda de chapa grossa, puxado principalmente por o sector de maquinaria e equipamento, que é um setor muito demandante deste produto. Também houve projetos interessantes, se mantêm projetos interessantes de energia, principalmente energia renovável, e ainda temos dois sectores que historicamente são muito relevantes para a demanda de chapa grossa no país, que é o setor de oil and gas e o setor naval, que ainda são sectores que estão bem aquém do que foi o nível de atividade no passado. Então, nós tivemos um primeiro trimestre muito positivo, puxado por o setor de maquinaria e equipamento, tanto de construção quanto agrícola. A gente espera esse nível de atividade se manter no futuro e ainda esperando uma reativação do nível de atividade tanto do setor de oil and gas como do setor naval, que teria um impacto muito positivo para a demanda de chapa grossa no país. Obrigado, Miguel. Mais um complemento aqui em relação à demanda e vendas. A Tina Turner, do Bank of America, está perguntando o quão atrativo as exportações estão para a gente e como é que a gente pensa em balancear, né, essa forte demanda do mercado doméstico com as nossas exportações. Miguel, por favor. Obrigado, Tina. A gente, como já falamos, a gente está dando total prioridade ao mercado interno, nossos clientes, principalmente aos setores industriais onde o Usiminas tem focado nos últimos anos. Obviamente, a forte retomada do nível de atividade e a necessidade da recomposição de estoque, a gente virou mais de 95%, 97% das nossas vendas para os clientes do mercado interno. E o restante 3%, 4% também foi dedicado às cadeias produtivas relacionadas a nossos clientes industriais no Brasil. Obviamente, como a gente falou, hoje o mercado externo está vivendo uma situação muito favorável, muito positiva em termos de preço. Como já falamos, hoje a paridade no mercado interno é negativa. Então, a Usiminas sigue olhando qualquer oportunidade que se apresente no futuro, seja de curto, médio, longo prazo, para as exportações, mas sempre focando e dando prioridade nessa retomada do nível de atividade econômico no país e na necessidade da recomposição de estoque das diferentes cadeias que fazem parte de nossos clientes. Mas estaremos atentos a oportunidades, Tina, né? Que hoje Obrigado. são muito favoráveis para o setor em termos de margem. Obrigado, Miguel. Nós temos mais um complemento, Alberto, aqui do Luiz Bergman, da Capitalo. Ele, em relação à dívida total, né, qual seria o patamar que a gente julga razoável para uma boa estrutura de capital? Alberto, por favor. Isso. Obrigado pela pergunta. Nós não temos uma meta definida ainda, a gente vem discutindo isso com o nosso conselho de administração, mas ainda a gente não tem isso, vamos falar assim, como uma meta definida. Mas o entendimento geral, né, apesar do bom momento que a gente observa, né, de novo, é uma indústria cíclica, né, a gente entende que o nível de endividamento total deve ser adequado para os momentos piores, não para os momentos melhores, né? Hoje a gente está aí, né, com resultados recordes, né? Está claro para todo mundo, mas não faz nem um ano atrás nós estávamos, né, na ponta de baixo aí do ciclo. Então, é importante para nós fazer uma avaliação, né, bastante criteriosa em relação a mais a essa questão, né, que hoje a gente está vendo que o mundo é muito volátil e assim,
as oscilações, os ciclos estão mais curtos, as oscilações estão maiores. Então, esse é um ponto que a gente vem discutindo, né, vem analisando, mas ainda não tem uma meta. Mas o sentimento geral, né, é que a gente deveria buscar ainda um ajuste para baixo do endividamento total, né? Lógico, nada radical no curto prazo, mas como uma coisa que a gente deveria trabalhar ainda, aí vamos falar assim, no médio prazo, ok? Obrigado, Alberto. E agora a nossa última pergunta vem para o Américo. Então, perguntando, o Carlos Braga pergunta pedindo para a gente comentar sobre novas tecnologias. Então, acho que é um bom momento de falar um pouco aí sobre inovação e novas tecnologias. Por favor. Ô, Carlos, obrigado pela sua pergunta. Eu vou procurar complementar aqui o que o Sérgio disse no início, para não ser repulsivo, né? Hoje, a Usiminas aí tem atuado fortemente no trabalho com 32 startups, né? Quando nós falamos de inovação, mais do que ter ideias novas e colocá-las em prática, foi toda uma postura da Usiminas na mudança de cultura da própria empresa, né? Então, ao final de 2019, quando nós criamos uma área específica de inovação, e o Sérgio já falou um pouco sobre isso, nós tínhamos, então, o propósito de colocarmos todas as unidades da Usiminas no estado da arte, no que se refere à indústria 4.0, né? Então, uma série de iniciativas foram feitas, transformando projetos em áreas piloto, né? O objetivo principal aí, ou inicial, era alavancarmos produtividade, qualidade, além de temas ligados à ESG e também à segurança, principalmente segurança, né? Riscos operacionais, redução de custos, enfim, né? Então, dentro dessa iniciativa, né, eu posso colocar aqui que somente na área da siderurgia, né, nós desenvolvemos 18 parceiros, com 15 projetos pilotos, né, distribuídos em todas as áreas de produção, e no total da Usiminas são 26 projetos pilotos, né? Dentre esses projetos, né, eu posso destacar um aqui da área específica da siderurgia, aqui na usina de Ipatinga. Nós implementamos, inclusive isso está sendo motivo de uma solicitação de patente, né, junto com a startup que nos apoiou, uma startup aqui do Vale do Aço, né, de robótica, onde nós implementamos, né, na saída de uma das nossas linhas da laminação a frio, um braço robótico que faz a marcação de bobinas, né? Historicamente, essa atividade era feita ou manual ou com máquinas que consumiam insumos importados, mais caros, com baixa produtividade. E uma empresa aqui da região do Vale do Aço pôde nos proporcionar tecnologia, implementação que nos deu redução de custos, nos deu grande produtividade. Então, a Usiminas está nessa rota. Nós temos aí iniciativas importantes também nas soluções Usiminas, né? Um novo modelo de negócio. O B2C foi lançado uma plataforma de vendas online de aço, uma boa repercussão, uma quantidade enorme de usuários, né? Então, a gente tem adotado, através dessa plataforma, antecipações de recebíveis, né, por parte dos nossos fornecedores. Ela tem como objetivo criar alternativas para contribuir também com a saúde financeira dos nossos fornecedores, né? Aqueles que estão, principalmente, localizados próximos às nossas plantas, né? Então, a Usiminas ela vem apostando fortemente em parcerias também com universidades, o apoio da FIENG, do próprio Senai, para que a gente possa continuar na rota da indústria 4.0. São muitas ferramentas disponíveis, né? Posso citar entre elas aqui o uso de inteligência artificial, do machine learning, né? A visão computacional como referência, rastreamento, detecção automática de defeitos dos nossos produtos. É uma linha interessante de trabalho que nós estamos desenvolvendo aí, visando melhorar a qualidade dos nossos produtos, né, atendimento dos nossos clientes. Então, a Usiminas definitivamente assumiu a rota da inovação. São muitos projetos já implementados, eu dei aqui um pequeno exemplo, são muitas parcerias com empresas consolidadas, startups, instituições, inclusive de ensino, que suportam a pesquisa que a Usiminas tem, uma área específica, mas também pesquisas nessa área da inovação, indústria 4.0, e esse é um caminho sem volta, né? A Usiminas avança, não só na direção de ganharmos produtividade, melhora de qualidade e redução de custos, mas também no bem-estar dos nossos colaboradores, né, tendo como prioridade a redução dos riscos operacionais. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Américo. Bom, com isso a gente encerra. A gente tem muitas perguntas ainda que chegaram, que não dá tempo da gente responder, mas a equipe de RI está à disposição, todos podem nos contactar, que a gente vai estar totalmente à disposição aí.
Eu passo a palavra agora para o Sérgio fazer suas considerações finais. Por favor, Sérgio. Muito obrigado, Léo. Em primeiro lugar, muito obrigado a cada um de vocês pela presença aqui conosco nessa live de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Usiminas. Acho que foi um momento importante para nós, de podermos apresentar os resultados e, junto com vocês, aprofundarmos, discutirmos, né? Foi um momento extremamente importante e a presença de vocês é algo extremamente vital para nós, né? E eu queria, né, enfatizar o compromisso nosso da Usiminas, né, de toda a equipe Usiminas, de seguir trabalhando como vem fazendo, né, cada vez com mais intensidade, no sentido de permanentemente buscar melhorias contínuas e cada vez nos alinharmos mais aos compromissos a nível global, e aos compromissos com mudanças climáticas e outros compromissos importantes, buscar aumento de competitividade, de produtividade, né? E eu queria aproveitar e fazer rapidamente 2 comentários referente a 2 decisões importantes que nós tomamos aqui na Usiminas, né? Com impacto na vida das pessoas e da sociedade. A primeira delas foi uma decisão que nós tomamos no 4º trimestre, né? De venda da nossa sede, né? Para a Fundação São Francisco Xavier e a sua transformação no Hospital Usiminas. Já está sendo adaptado, né? E vai ser inaugurado em março de 2022. E essa mudança de sede, gente, só para vocês terem uma ideia em termos de racionalização, na sede antiga nós tínhamos 6 andares com 3.400 metros quadrados de área disponível por andar, tá? Agora, na nova sede, nós temos 6 andares com 3.400 metros quadrados de área total. Aí vocês vejam a racionalização que nós fizemos, né? Em termos de área disponível para funcionamento da sede da empresa, né? E poder destinar a antiga sede a uma atividade extremamente importante, notadamente nos dias atuais, que é o Hospital Usiminas, que é um hospital que será referência, assim como é o nosso Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. E a outra decisão que nós tomamos agora, no primeiro trimestre, foi a decisão da criação do Centro de Memória Usiminas, tá? Em Ipatinga, né? Nesse centro de memória, né, que vai ser inaugurado ainda este ano, tá? Nós vamos preservar e abrir para visitação pública, né? Toda a história da Usiminas, história essa que que está intimamente ligada a toda a história da industrialização do país, porque a decisão de criar a Usiminas foi uma decisão tomada na década de 50, no governo Juscelino Kubitschek, né, respondendo a um anseio dos mineiros da década de 40, né, que era de ter uma grande siderúrgica em Minas Gerais, né, e numa década que representou o início da forte industrialização brasileira. Nós vamos colocar no nosso centro de memória todo esse acervo histórico da própria industrialização brasileira, da história da Usiminas, tá? Vamos colocar também todo o acervo de arte que a Usiminas acumulou em 6 décadas, né? E a grande parte desse acervo estava na nossa antiga sede. Nós já levamos para Ipatinga e vai ficar no nosso centro de memória. E nós aproveitamos para localizar esse centro de memória num imóvel de nossa propriedade, né? E um imóvel ícone na cidade de Ipatinga, que era o Grande Hotel de Ipatinga. Um hotel que foi marcante nas primeiras 5 décadas da história de Ipatinga e da cidade de Ipatinga. Estava desativado desde o final dos anos 90, mas em condições, preservado, né? E que nós estamos reativando e trazendo a uma nova vitalidade, a uma nova dinâmica, onde nós esperamos receber visitas do pessoal de Ipatinga, do pessoal do Vale do Aço, de Minas Gerais, do Brasil, por que não dizer do mundo, né? Para conhecer um pouco da história da industrialização brasileira. Gente, muito obrigado a vocês pela presença conosco. Temos um encontro marcado em julho. Um grande abraço, foi muito bom estarmos juntos. Um grande abraço.